Se você desenvolve com React, possivelmente você conhece a feature dele chamada de Contest, né? Uma feature que a gente usa bastante para evitar uma coisa chamada de prop dealing, ou seja, ficar passando propriedades durante a árvore do React para que tu consiga ter acesso a essas propriedades de forma global, né? O React Contest e o Redux são soluções que se propõem a resolver essa questão do prop dealing. E aqui nesse vídeo hoje a gente vai recriar na realidade o contest do React, porém sem a necessidade de ficar usando um provider para conseguir usar o nosso contest. Aqui a gente vai recriar ele de forma bem simples, usando só JavaScript e alguns macetezinhos. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante de recriar essa funcionalidade do React e tu vai curtir pra caramba esse vídeo. Valeu, roda a vinheta! Fala raça, Pedro Nock aqui, e como eu falei, nesse vídeo a gente vai recriar o contest do React com JavaScript puro, sem a necessidade de ficar usando provider toda hora que a gente precisa usar ou criar um contest dentro da nossa árvore, beleza? Antes de a gente começar o vídeo, primeiro eu queria agradecer vocês pelo feedback que vocês têm me dado, porque tem sido muito positivo criar os vídeos aqui para vocês, e pedir para vocês que continuem a me mandar comentários e feedback desse tipo, porque cara, é muito valioso para mim saber que vocês estão gostando dos vídeos aqui do canal. Não esquece também de se inscrever no canal para que você possa continuar recebendo os nossos vídeos que estão sendo lançados semana após semana. Beleza? Só que agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo ver como a gente vai criar esse contest de uma maneirinha bem facinho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Galera, como vocês podem ver, eu tenho aqui uma estruturinha bem básica do Create React App, tá? Eu criei um projeto, dei uma limpadinha nele, então eu tenho simplesmente aqui um app, tá? E um render bem normal, Create React App sem segredo, beleza? É aqui nele que a gente vai começar de fato criar o nosso contest, né? E para criar o nosso contest, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo eu vou dar um start aqui no meu projeto, para vocês verem o que tem atualmente nele. Se a gente abrir aqui o browser, a gente vai ver que tem só um Hello World aqui bem simples, bem básico, né? Como eu falei, uma página em branco, sem nada demais, e a gente vai começar a desenvolver aqui dentro, beleza? Primeiro de tudo, eu vou criar um cara chamado Create Dataset, tá? Essa função, ela vai ser responsável por criar o nosso estado global, né? Eu vou chamar de dataset só para não confundir com o create contest do próprio React, beleza? E o que eu quero para iniciar o nosso dataset? Eu vou usar, para fazer esse gerenciamento de estado de forma global, eu vou usar um pattern chamado de Observer Pattern. É o famoso PubSub, onde a gente consegue escutar as modificações de um determinado valor e emitir modificações para esse novo valor usando os famosos listeners, né, dentro do meu subscribe. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz, mas é bem simples, tá? Primeiro, eu vou criar uma função aqui chamada de Create Subscriber. Essa função ela não vai receber parâmetro nenhum. E eu vou usar uma estrutura nativa do JavaScript de set para criar uma estrutura de dados, né? Isso aqui é muito parecido com Array, o set é uma estrutura do JavaScript muito parecida com Array, porém é uma estrutura um pouco mais robusta, mais fácil de fazer gerenciamento. Então eu vou criar aqui os meus listeners e dessa função Create Subscriber eu vou retornar dois métodos, tá? Um é o método de subscribe, certo? Onde ele vai receber o meu listener. Esse listener aqui, ele é uma função, tá? Um callback. E eu vou criar um segundo método vou retornar um segundo método chamado de emit, certo? Esse método ele vai receber como parâmetro um evento, né, ou um valor que vai ser o responsável por alterar o nosso estado, né? Então, o que eu faço é simplesmente atacho no meu subscriber todos os meus listeners e quando eu fizer um emit, eu faço um for each em cada listener para emitir essa modificação. Então, como eu falei, primeiro de tudo, na minha função de subscribe, eu vou adicionar o listener
quando eu fizer esse subscribe. E por padrão, normalmente o que a gente faz é retornar, esse é um padrão do PubSub, que a gente retorna a função de unsubscribe, ou seja, quando eu executar a função que me retorna desse método aqui, eu vou remover o meu listener da minha lista de listeners. Então, aqui dentro do listeners, eu vou simplesmente fazer um delete e remover o meu listener. E por isso que eu uso o set aqui, porque como eu falei para vocês, o set ele é mais fácil de gerenciar do que a estrutura de array. Dessa forma eu já tenho a minha função de subscribe pronta, eu já consigo escrever um listener e também remover ele. Agora eu preciso só terminar a minha função de emit, que como eu falei, nada mais é do que tu fazer um for each sobre todos os teus listeners quando tu executar essa função. E o que tu vai fazer? Tu vai executar, né? Já que o teu listener ele é uma função, tu vai executar ela passando como parâmetro o evento que tu passou. Então, a cada vez que eu fizer um emit, ele vai pegar todos os meus listeners, fazer um for each neles, né? Iterar sobre eles e para cada iteração ele vai executar o meu listener. Com essas 14 linhas de código, a gente já tem uma estrutura básica de PubSub pronta, ok? E a gente vai usar essa funçãozinha bastante aqui no código e vocês vão entender como. Agora, vamos para a segunda etapa, que é criar a nossa função principal, né? E essa ela vai ser exportada, que é a nossa função chamada de createDataset. O que essa função ela vai fazer? Ela vai criar o nosso estado, o valor do nosso estado global fora da árvore do React, tá? Por isso que eu tenho aqui esse parâmetro initial, eu posso passar já inicialmente para ela um valor que vai servir como o valor inicial do nosso estado. Outra estrutura que eu vou usar aqui é a estrutura de map também nativa do JavaScript para guardar os dados do meu estado aqui dentro do escopo dessa função. Eu vou criar também o meu subscriber usando o nosso método que a gente usou de createSubscriber. E inicialmente já quando eu criar o meu estado, eu já vou fazer o set do valor do meu estado dentro do meu map. Então, dessa forma aqui, eu consigo, de uma forma bem básica, né, setar um valor, uma chave aqui dentro do meu map. O map, assim como o set ele é muito parecido com o array, o map é muito parecido com o object do JavaScript. A diferença é que ele é um pouco mais robusto, em algumas ocasiões ele é um pouco mais performático e ele tem interable, ele é uma estrutura um pouco diferente, tá? Dessa forma aqui, eu estou setando uma chave chamada value dentro do meu map como sendo o valor inicial que eu passei como parâmetro. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente retornar o meu subscriber criado e o meu map, eu vou retornar os dois aqui na minha função de createDataset. Dessa forma, eu tenho um estado, né? Uma memória de dados criada quando eu executar essa função. O que eu preciso agora? Eu preciso criar alguma maneira de que eu possa usar esse meu estado que ele é externo ao React dentro do React. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai sincronizar usando um hook que a gente vai criar aqui, a gente vai sincronizar um estado local com os valores que estão sendo atualizados dentro do meu estado global. E para isso que a gente usa a função de subscribe, certo? Então qual é o parâmetro que eu vou receber aqui na minha função de useDataset? Eu vou receber o meu dataset como parâmetro. Para facilitar pra gente, eu vou fazer o destructuring dele aqui e vou pegar o map e o subscriber, né, essas duas propriedades ali do meu dataset, e já vou deixar eles aqui no structuring. Como eu falei, a gente vai usar o useState mesmo do React para sincronizar o estado local do meu hook com os dados do meu dataset. Então, eu vou pegar o useState mesmo aqui do React, certo? E como valor inicial do useState, eu já quero o valor do meu dataset atual. Então, estou passando aqui para o meu useState como valor inicial, o valor atual do meu dataset. Agora eu vou usar outro hook do React, que é o hook de useEffect, para que eu possa fazer um subscribe dentro do meu dataset e toda vez que mudar os dados dele, eu atualizar o meu estado local. Então o que eu vou fazer? Eu vou
criar, lembra que eu falei para vocês que o retorno da função de subscribe é um unsubscribe, né? Então vou pegar o meu subscriber e vou fazer um subscribe nele. Aqui ele vai me retornar o parâmetro de evento, né? Aquele que está sempre passado para ele. E o que eu quero? Primeiro de tudo, eu quero pegar o valor atual do meu dataset. Então, vou usar o mesmo map.get para me pegar o valor dele. E eu quero também guardar dentro de uma variável o próximo valor que vai ser passado para ele. Aqui a gente vai fazer uma coisa. A gente vai checar se a função, se esse valor do evento ela é uma função, para que ela possa ser usado como callback e tu retornar, dar a possibilidade para que ele retorne o valor atual do teu estado na função de updater, ou se ele é simplesmente um valor comum. Então como é que eu faço isso? Faço simplesmente um typeof aqui do event, checo se ele é uma função. Se ele for uma função, eu vou executar essa função passando o valor atual do meu dataset. Se não, eu vou simplesmente usar o valor que veio do event como valor para o próximo valor. Depois eu vou setar o meu novo valor do dataset como sendo o current, e vou setar o meu estado como sendo o valor atual do meu value. Dessa forma aqui, eu seto, como o map ele executa em ordem, eu seto e depois eu pego ele aqui e eu mantenho sincronizado o estado local com o estado global. A gente vai retornar a nossa função de unsubscribe, para que toda vez que o componente ele seja desmontado, eu também retire o meu listener lá dentro do meu subscriber e ele não continue sendo escutado, né? Não continue lá na minha memória. Não, eu removo ele toda vez que o meu componente ele é desmontado. Dessa forma aqui, a gente, através do useEffect, a gente vai conseguir escutar as modificações do estado global no estado local. E a gente cria um outro cara chamado de handler. Esse cara vai receber um valor também. E ele vai simplesmente lá para o meu subscriber emitir esse valor. Esse handler ele vai ser o responsável por atualizar o meu estado global, beleza? E aí o que eu quero? Eu vou seguir agora o padrão do useState do React para retornar o valor atual do meu estado, que está sendo sincronizado com o meu estado global, e também essa minha função de handler, né, de atualização do meu estado global. Então, como vocês podem ver, com simples 43 linhas de código, a gente recriou o context do React de uma maneira bem simples, só com JavaScript puro, beleza? Vamos ver isso aqui funcionando, como é que fica? Para criar um exemplo para vocês legal de como esse Create Dataset funciona, eu adicionei um carinha aqui chamado de React Color, e a gente vai fazer uma espécie de Color Picker aqui dentro da nossa aplicação. Então eu vou criar um cara chamado Color Picker aqui dentro. E com passe mágico eu vou criar o código dele aqui. Beleza, voltamos aqui. O que aconteceu? Eu importei um picker, um modelo de picker, um componente do React Color. Usei as nossas duas funções de create dataset e use dataset para criar o nosso estado global. Então aqui, ó, eu estou criando essa variável color data, né, que é um dataset, e estou passando como valor inicial uma cor para ela, que é esse laranja aqui. Dentro do meu componente de Color Picker, eu estou usando esse meu dataset, passando ele como parâmetro para o use dataset e recuperando o valor aqui da cor e do meu handler para fazer a atualização toda vez que a minha cor mudar. O que acontece se eu usar esse componente direto aqui no meu app? Então, se eu vim aqui importar ele e usar, vamos fazer um teste para ver se está funcionando. Ó, eu tenho o meu Color Picker aqui, se eu atualizar, ele vai atualizar o valor da cor. Beleza. Agora a gente sabe que, pelo menos em um componente, o nosso estado está funcionando. Vamos testar se ele funciona em outra parte da árvore do React? Para isso, eu vou criar um outro carinha aqui chamado de Color Preview, para a gente ver se essa cor ela é atualizada em tempo real. Então, deixa eu exportar aqui o meu componente. E eu vou simplesmente, de forma bem básica, só pegar o valor da minha cor, né? Então vou usar aqui o use dataset e vou pegar o meu color data
e vou só retornar de forma escrita mesmo o valor da minha cor para a gente checar se está batendo com a outra cor. Deixa eu colocar ela aqui na minha árvore do React e vamos fazer o teste. Show de bola. Agora eu tenho uma cor aqui. Será que se eu atualizar muda? Aí, ó, tá mudando. Então eu tenho sincronizado as duas cores. Eu tenho um estado global aqui, né? Nos meus dois componentes, só através do hook, galera, sem a necessidade de criar provider nenhum. Será que eu consigo usar ela aqui também? Vamos fazer o teste? No topo da nossa árvore. Então, color data. E vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos mudar o background da minha div usando aquele color. O que aconteceu? Ó. Então, como vocês podem ver, a gente conseguiu replicar, né, de forma bem fácil e bem tranquila o context do React só com JavaScript puro, sem usar a provider. Eu espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouco sobre PubSub, Observer Pattern e um pouco como funciona essa estrutura de hooks, use effect, use state, e também vocês possam entender que é possível sim a gente criar soluções, às vezes de forma bem básica, sem muito código, tá? E até mesmo com JavaScript puro, quando a gente pensa um pouco fora da caixa. Claro que talvez essa solução não seja a melhor solução do mundo, você não possa criar apps gigantes, tem alguns probleminhas talvez com concurrent mode ou alguns problemas de render que tu pode enfrentar, mas a gente vê que é possível criar soluções e às vezes é assim que sai um projeto open source. É assim que começa, de uma ideia, de uma coisa que a gente pensa fora da caixa, tá? Como eu falei, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo e comenta aqui se vocês gostaram ou não dessa solução. Comenta aqui se vocês veem algum problema nisso ou se vocês de certa forma gostaram. Pode usar essa solução como projeto open source se vocês quiserem e o feedback de vocês vai me ajudar muito, vai ser muito importante, tá? Não se esquece de se inscrever no canal para continuar recebendo nossos vídeos e como eu falei, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Valeu, galera, espero vocês no próximo vídeo e é nóis!